Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não, porque o jogo é mais tarde. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje é referente ao Mercadão da Bola do Santos. E segundo o Ademir Quintino, apurou nesse fim de semana que o Santos não vai exercer a compra do Bruno Oliveira. E um dia depois do Ademir Quintino ter feito a apuração dessa informação, o Globo Esporte também falou sobre isso, que vai ser difícil o Bruno Oliveira continuar no clube. Bom, para analisar essa questão do Bruno Oliveira, a gente tem que pegar alguns fatores, que seriam o quê? Um planejamento para 2023. Eu sei que o Bruno Oliveira não é um Ronaldinho Gaúcho, mas é um menino novo, que pode evoluir muito no futuro, na sua carreira, e o valor de compra, nas primeiras informações, quando o Santos trouxe ele da Caldense, era de apenas 800 mil. Só que agora as informações dizem que gira em torno de 1,5 milhões a 2 milhões de reais pelo jogador. Só que eu acho válido o Santos exercer a opção de compra do Bruno Oliveira. Por que eu digo isso? Porque eu acho o Bruno Oliveira um bom jogador. Eu acho que ele pode evoluir muito mais. Antes dele ser barrado pelo Lisca, ele estava jogando bem, estava evoluindo e o mais importante, estava dando dinâmica ao meio-campo do Santos. Até a chegada do Lisca, o Bruno Oliveira vinha numa crescente maravilhosa. O Lisca chega, elogiou demais o atleta e do nada o atleta não vai nem ficar no clube. É uma história muito estranha. Sabe, eu não ia nem falar muito sobre o assunto, mas assim, eu comecei a ligar alguns pontos. É muito estranho. Porque assim, você vê que é uma questão mais de um planejamento ruim para o ano que vem. Porque, de novo, a gente vai ficar com uma expectativa ruim para o ano que vem. Porque o Rueda quer exercer a opção de compra do Zanocelo, no valor de 10 milhões. Renovou com o Camacho. Por mais que eu tenha falado aqui que faz muito sentido o Santos ter renovado com o Camacho, porque o empresário do Camacho é o mesmo do Michael, e o Santos quer renovar com o Michael. Então acho que teve um famoso assim, você me ajuda aqui e eu te ajudo ali. Então assim, são coisas que você vê num planejamento de futebol ser extremamente fraco. Eu preferia que o Bruno Oliveira ficasse no Santos para o ano que vem do que um Camacho ou do que o Zanocelo. É que nem agora na questão do valor, eu pagaria para a Caldense o que ela está pedindo pelo Bruno Oliveira. Eu acho que vale a pena, eu acho que tem como ele evoluir. E eu acho que o Santos faria um investimento que ele poderia recuperar lá na frente. Agora na questão do Zanocelo, muitos vão falar, mas não é a mesma situação, ele não é novo, não pode recuperar também no Zanocelo? Pode, gente, isso pode acontecer. Futebol é montanha-russa. Um dia você tá lá em cima, um dia você tá lá embaixo. Só que pra mim não tem justificativa você renovar com o Camacho, que eu já falei um monte de vezes. Não é que ele seja ruim, é porque ele tem um futebol muito burocrático que não se encaixa na filosofia Santos Futebol Clube. Aí depois vai exercer a opção de compra no Zanocelo por 10 milhões. Com todo o respeito ao Zanocelo, não é um Zidane, não é também um perna de pau como colocam, mas eu não vejo ele valer esse valor todo. Por mais que tenha times europeus sondando o menino, por mais que tenha rivais do Santos também sondando ele, o Santos ainda acredita que vai conseguir comprar ele e depois vender e lucrar. A gente torce para que isso aconteça. Só que se eu tivesse essas três opções na mão, a primeira opção que eu iria fazer era comprar o Bruno Oliveira. Porque para mim não tem coerência você desfazer do atleta da forma que está sendo feito com o Bruno Oliveira. Para mim ele está sendo injustiçado. Ele merecia mais oportunidade, porque ele estava jogando bem. Não entendi porque saiu do time. Com aquele treinador horroroso, aquele treinador chamado Lisca, de time pequeno, que elogiou demais o Bruno Oliveira e encostou o menino. Aí depois saiu
o Lisca, veio o Orlando prefere o Ed Carlos. Até aí tudo bem que o Ed Carlos está vindo da base do Santos, mas eu prefiro olhar para o banco de reservas e ter um Bruno Oliveira do que ter alguns jogadores do elenco. Sabe? Porque você vai olhar para o banco e vai ver o Zanocelo que vive oscilando sem confiança. Aí você tem o Camacho, como eu falei, jogador burocrático. A diferença é que ele é um pouco mais cascudo e experiente e suporta um pouco mais a pressão. Ou você tem o Bruno Oliveira, que tem até uma boa bola parada, também é um jogador que dá dinâmica em jogadas no meio-campo. Sabe? Eu prefiro olhar e escolher o Bruno Oliveira. Isso aqui é uma questão de opinião. Se você concordar ou discordar de mim, beleza. Só que você tem que entender que a crítica não é tanto em questão do Bruno Oliveira ficar ou não, é mais da falta de coerência dessa gestão. Não tem sentido. São esses tipos de escolhas da gestão que afasta o torcedor do estádio. Enquanto o torcedor está brigando se o Santos deve jogar na capital, se deve jogar no município de Santos ou se deve jogar lá no município de Barueri, e brigando se tem que ser arena ou manter a Vila Belmiro do jeito que ela é, sabe o que afasta realmente o torcedor? São essas escolhas que a gestão faz que afasta o torcedor. Eu já expliquei milhões de vezes para vocês. Para mim, independente de onde o Santos jogar, a fase que ele tá, eu vou lá acompanhar. Só que depois de 20 anos acompanhando o clube, é a primeira vez que eu me sinto desanimado em pensar em ir para um jogo do Santos. Sabe por quê? Não é questão do time ser ruim, porque eu fui assistir Santos em 2008, quando quase caiu. Ano passado, todos os jogos em casa do Santos, quando voltou a ter público, eu fui. Eu também fui em times do Santos comandados por Jair Ventura, Lever Coupe. E eu fui com o maior prazer do mundo, porque eu estava indo ver o time que eu amo jogar. Só que qual é o desânimo de hoje? Você não tem expectativa para nada. Você não tem expectativa que vai melhorar. Você só tem expectativa que vai ficar no mesmo. Com essas escolhas de planejamento, onde você quer comprar um jogador que vale 10 milhões e tecnicamente ele não vale esse valor. Aí você renova com o Camacho, que eu já falei da limitação técnica, sem contar que também, apesar de ser um jogador experiente, que sabe lidar um pouquinho melhor com a pressão, a idade uma hora vai pesar. Por mais que tenha sido uma renovação de mais uma temporada. Aí você pega um menino que vinha bem numa crescente, do nada é encostado de forma estranha. Ah, opção técnica, eu acho que tem algo a mais. Isso é achismo. Eu acho que tem algo a mais. Para um menino na crescente que ele estava, está sendo encostado e do nada não vai exercer a opção de compra. De verdade, eu acredito que futuramente o Bruno Oliveira poderia entregar mais que o Zanocelo. E o valor é bem menor. Se você for comparar na questão financeira. O investimento é bem menor no Bruno Oliveira do que no Zanocelo. Tomara que dê certo, tomara que no futuro eu queime a língua, mas são essas escolhas da gestão que afastam o torcedor, que não dá expectativa de um futuro melhor, e sim expectativa de um futuro igual a esse que a gente vive, que só briga para não cair. Se ficar em décimo tá tudo bem. Por isso que o torcedor não vai no estádio. Sabe? Por isso que o torcedor perde o ânimo de ir para a Vila Belmiro. É essa a real. Não é questão se é na capital, se é em Santos, se é arena ou o estádio do jeito que ele tá. Tá bom? Bom, gente, o vídeo é esse aí. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.